Bom, pessoal, como exemplo, né, de aplicação de interação entre várias cargas, vamos pegar esse exercício aqui, ó. Duas cargas eletrizadas positivamente com carga Q1 e 4Q1, tá? Então a segunda carga, no caso, tem 4 vezes o valor da primeira, são fixadas a uma distância d uma da outra. Uma terceira partícula com carga negativa Q, Qzão, né, também é fixada sobre a linha que une as partículas fixas a uma distância x da carga Q1. Observe a figura fornecida. Então tá aqui, ó, esse cara aqui é a partícula 1. Nesse caso aqui, né, esse cara seria a partícula 2, né, que tem 4 vezes o valor da 1. E essa aqui seria a partícula 3. Ok? Todos estão aqui em cima do eixo x, no caso, né? Isso aí vai facilitar a nossa vida na hora de calcular os versores, né, que vão indicar aí a direção, né, sentido e direção aí do vetor força. Então foi dado, ó, ele falou aqui, ó, quanto vale essa carga aqui? 2 microcoulomb, ok? Obviamente, a carga Q2 aqui vai valer 8, né, porque é 4 vezes a carga 1. A carga 3 negativa menos 5 microcoulombs. A distância D aqui, ó, que separa a Q1 da Q2, vale 2 metros, ok? E a distância que separa a 1 da 3, que é o x, está falando aqui que é a metade, está bem no meio, né? D sobre 2, então 1 metro, ok? Calcule a força resultante na partícula 1, gente. Então nós queremos aqui, ó, quanto que vale a força total, a força resultante nesse cara aqui, na partícula 1. Beleza? Bom, como que a gente faz isso? Já sabemos que a força resultante em uma carga é a somatória de todas as outras forças, né? Vou colocar aqui, ó, que nós sabemos já da aula anterior, né? Sabemos que essa força, que a força resultante em qualquer partícula, né, vai ser o somatório de todas as outras forças. Tá? Então a gente precisa aqui ir por partes, né? Vamos olhar, Q1 interage com quem? Ah, ele interage com a 3, depois ele interage com a 2. Vamos por partes achando aqui qual é o vetor força entre a 1 e a 2, depois entre a 1 e a 3, por fim a gente faz a somatória das forças. Certo? Então vamos lá, vamos devagar, né? Vamos fazer aqui primeiro o quê? Vamos desenhar o vetor força, né? Então todas as forças colineares, né? Todos sobre uma linha, aqui no caso o eixo x, isso vai facilitar. Vamos desenhar o vetor força nesse cara aqui. Vamos olhar para a interação entre a 1 e a 3, que está mais próxima aqui. Vamos pegar essa aqui, eu não precisava, poderia ser feita a 1 e a 2, né? Mas vamos aqui, ó, que está mais próximo, a 1 e a 3. Bom, a 1 é uma partícula positiva, certo? Vamos até para facilitar aqui, só vamos pintar essa aqui, ó, de vermelho, ó. Só para a gente, né? Ah, ela é negativa, certo? Azul aí vamos chamar de positiva, vermelho aqui vamos chamar de negativa. Só para a gente não esquecer, né? Essa carga aqui é uma carga negativa, ok? Só para efeito visual, certo? Então, ó, a carga 1 é positiva, a carga 3 é uma carga negativa. Então, qual é a força entre elas, de interação entre elas? Uma força de atração. Positivo com negativo, atração. Vamos desenhar o vetor, então, força na carga 1, porque nós estamos interessados em descobrir a força total na carga 1. Então, a carga 1 ó, vai ser atraída pela 3. Por quê? Vamos ajeitar assim, o vetor tem que estar em cima dessa linha, né, ó, que passa pelas duas. Por que é um vetor de atração? Pessoal, força de atração, porque a 1 é positiva e a 3 é negativa. Certo? Então, vamos escrever aqui. Isso aqui, quem seria esse cara aqui? Esse vetor aqui. Força, né, que a 3 exerce na 1. Ok? Então, a força que a 3 exerce na 1 é uma força de atração. Então, a 3 puxa a 1 para lá. Ok? Se ela estivesse livre aqui, ela seria, né, nesse caso, se fosse a interação só entre as duas, ela seria puxada. Como que a gente calcula essa força de interação, gente? Então, vamos lá. Ó. Vamos devagar aqui. Ó. F31, né?
interação entre 1 e 3. Ok? Vou até escrever aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Cálculo de F31. Como é que a gente calcula essa força de interação? O que a gente tem que usar? Lei de Coulomb, certo? Então vai ficar AF31 é igual, lembrando Coulomb, produto, né, da constante de Coulomb vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 3, e aí nós vamos ter o versor aqui, né, que vai indicar a direção e sentido dessa força. Então nós temos que aplicar a lei de Coulomb aqui para as duas cargas, né, para a carga 1 e a carga 3. Certo? Fazendo isso, vou fazer aqui embaixo, ó, vai ficar. Bom, agora é conta, né, gente? Por enquanto é conta. Depois a gente vê o que acontece com o versor. Então vai ser, ó, quanto que vale a constante? 9 vezes 10 a 9. Inclusive, acho que ele nem deu aqui, né? Ele não deu, mas geralmente o exercício fornece. Esqueci de colocar ali. Carga 1, quanto que vale? Ó, 2 micro. Então, 2 vezes 10 a menos 6, que é 1 micro. Carga 3, olha só, ali negativa, mas lembra, entra positivo aqui, ó. 5 também é micro vezes 10 a menos 6. E tudo isso dividido pela distância. Calma aí que eu bati o dedo aqui. Pela distância entre A1 e A3. Qual que é a distância entre A1 e A3, pessoal? Isso aqui é exatamente o X, ó. Isso aqui é o R31, a distância entre A1 e A3. Que vale quanto, gente? Olha lá. O X, ó, D sobre 2. O D vale 2. Né? Cadê o D? Vale 2 metros. 2 por 2, 1. Então esse cara aqui é 1 metro. Essa distância aqui, ó. 1 metro de distância que separa A1 da 3. Então aqui ficou fácil, né? 1 ao quadrado, e temos que escrever depois o versor R31. Ok? Bom, fazendo a conta aí, podemos usar aí a calculadora, certo? Isso vai dar que a força F31 vai ser igual 9 vezes 10 a 9, vezes 2, vezes 10 a menos 6, vezes 5, vezes 10 a menos 6, dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Isso aí vai dar 0,09. E temos aí agora o trabalho do versor. Então, olha só, fazer a conta, gente, é fácil, né? Pega a calculadora aí, ok? Não esquecendo de colocar nenhum valor aqui, obviamente, né? O valor, né? Tamanho, esse cara aqui é o tamanho desse vetor aqui, força, 0,09. Agora, e esse versor? É o vetor que aponta na direção da carga 1 para a carga 3, gente. É um vetorzinho aqui, ó, unitário, que dá essa direção aqui, ó. Lembra, como a gente está em cima do eixo X, quem é o versor, o vetor unitário que aponta a direção do X positivo? É o Y, certo? Então, vamos lembrar, ó. Vamos lembrar que esse vetor unitário aí, ó, por quê? Porque está em cima do eixo X. Então ele já é o Y, não tem que fazer conta nenhuma, certo? O Y indica, olha, a força está no eixo X. Quando você vê esse Y, você já sabe que esse vetor está em cima do eixo X e aponta para o lado positivo, né? Aqui é a parte positiva, para cá seria a parte negativa, tá? Então, portanto, gente, né, ó, você vem aqui e faz o quê? Quem é o vetor F31? Repete o valor dele, 0,09 e I. Certo? Então, um vetor que tem um módulo, né, o tamanho dele, a intensidade dele é 0,09 newtons. Lembra da unidade de força, é newton. E ele, ó, para onde que ele aponta, né? Ele está em cima do eixo X e aponta para a direita porque é o Y. O Y positivo é o vetor unitário na direção do eixo X. Tá? Estaria aqui, né, o Yzinho. Beleza? Bom, e agora? O que tem que fazer? Segunda parte, né? Qual que é a segunda parte? A carga 1 interage com a 3, mas ela também interage com a 2. Ok? Como é que fica essa interação? Bom,
as duas são positivas, né? Deixamos até em azul aqui, ó. Se as duas são positivas, elas vão sofrer uma força de repulsão, certo? Então, como a gente está interessado em calcular a força na 1, nós vamos, né, descrever aqui o vetor, mostrar aqui o vetor de força na 1 agora, devido à carga 2. Ok? Vamos pegar aqui, vou pegar aqui uma outra cor para diferenciar, certo? Então, ó, A1 com A3 elas sofrem repulsão. Como a gente está interessado em calcular a força só nesse cara aqui, então vou desenhar um vetor só nesse cara, ó. Um vetor de repulsão. Vou ajeitar ele aqui que tem que ficar alinhado com o eixo X, né, pessoal? Por quê? Porque as duas cargas estão alinhadas com o eixo X. Então a força está nessa linha de ação. Certo? Esse cara aí seria quem? Deixa eu voltar aqui, peraí. Esse seria o vetor de força na carga 1 devido à carga 2, né? Então a carga 2 que está repelindo a 1. Certo? Então ela é puxada para a direita pela 3, mas é jogada para a esquerda pela carga 2. Certo? Bom, tem mais alguma força atua nesse cara? Não, né? Só temos duas, né? Então a 1 interage com a 3 ou com a 2. Então vamos descobrir. A F31 a gente já calculou, vamos calcular a F32. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Cálculo da F21 agora, né? Força na 1 devido a 2. O que a gente tem que fazer, gente? De novo, lei de Coulomb, certo? Pega a lei de interação entre pares de carga. Então vai lá. Constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 agora. Estamos olhando só para 1 e para 2. Dividido pela distância entre a 1 e a 2 ao quadrado. E por fim a gente acha o versor, né? Que vai dar a direção aí da 2,1. Vetorzinho unitário que indica a direção e sentido dessa força. Certo? Novamente, fazer a conta aqui é fácil. Certo? Só pegar a calculadora aí. Vamos colocar os valores aqui. Não pode errar nos valores, né? A constante 9 vezes 10 a 9. Carga 1. De novo entra o valor da carga 1, que é 2 vezes 10 a menos 6. 2 micron. E a carga 2. Olha lá, a carga 2, ó. 4 vezes a carga 1. Ok? Carga 2 é 4 vezes a 1. Então, 4 vezes 2, 8. Então, 8 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre a 1 e a 2. Olha agora, que distância é essa? Tudo isso aqui, pessoal, né? Esse D equivale 2 metros. Ok? Já está em metros, então, se estivesse em centímetros tinha que mudar, mas já está em metros, sistema internacional, então, ó, a distância ao quadrado. Muita gente esquece de elevar o quadrado aqui também. Certo? E aí vamos ter o versor R12. Beleza? Saca aí essa sua calculadora na mão, né? Pega essa calculadora e faz essa conta aqui. Certo? Fazendo essa conta aí, nós vamos ter que essa força F12 vai dar, vamos fazer aqui, pegar a calculadora, fazendo essa continha, deu 0,036. Checa aí, né? Se a conta dá certa, né? Cuidado aí na calculadora. Ok? E aí ficou aqui, ó, o R21. Então, o valor da força, o módulo dela, o tamanho do vetor é 0,036. Já sei que é um vetor de força menor, né, do que o vetor da 3,1. Certo? Então, poderia ter feito bem menorzinho aqui, certo? Certo? Esse vetor aqui é menor do que esse. O módulo é o tamanho do vetor. O meu aqui está até exagerado o tamanho. Não sabia do tamanho, não. Tem que fazer a conta para saber o tamanho do vetor primeiro, né? Então, se quisesse redesenhar aqui, faria um vetorzinho menorzinho aqui, ó. Certo? O azul é maior, porque lá 0,09. Esse cara é 0,03, 0,4, né? Então, bem menor. Certo?
Bom, e esse vetor unitário aqui, pessoal? É o vetorzinho que dá essa direção aqui. Mas olha só, o vetor força está em cima do eixo X apontando para o lado negativo. O vetor unitário que dá a direção do eixo X é o I. Como agora está o vetor em rosa aqui, né, o F21 está apontando para a esquerda, então é só colocar, né, menos I. Ok? Então vai ficar, ó, que o F21 vai ser igual a menos, não precisa colocar um menos no I ali, vai menos 0,036 na I. Se você olhar para esse cara, quem olha agora para esse valor que já sabe que o tamanho da força, o valor dela é 0,036, essa força está em cima do eixo X, porque o vetor I aqui, ó, certo? Todo vetor em cima do eixo X, o versor que dá essa direção é o I, certo? E aponta para o lado esquerdo, porque é o menos aqui, ó. Ok? Então, tá aqui, né? Ó, uma para a direita, outro para a esquerda. Tá aí as duas forças atuando em cima dessa carguinha aqui, pessoal. Ok? Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou a força resultante, ou seja, a força total, né? A força total em cima da partícula 1. Como é que a gente faz isso? Bom, força resultante. Vamos colocar aqui agora, não. Força resultante na Q1, certo? Força resultante na partícula 1. Bom, olha lá, gente, tem duas forças atuando nela. Uma para a direita e uma para a esquerda. Certo? Cabo de guerra, né? Estão fazendo um cabo de guerra. Então a força resultante na carga 1 é a soma de todas as forças, mas só tem duas forças atuando nela. A 2,1 devido a 2 e a 3,1. A força devida à partícula 2 e a força devida à partícula 3, né? Ok? Nós já acabamos de calcular as duas, está aqui. Ó. O que você faz agora? Substitui elas aqui e faz essa soma, né? Que no caso aqui coincide com a algébrica porque os vetores estão alinhados, né? Estão todos no eixo X. Então, vai ficar aqui a força resultante na 1 vai ser, quem é a 2,1? A 2,1 lá, menos 0,036 I, certo? Mais a próxima é positiva, 0,09 na I. Beleza? E com isso você pode fazer a soma normalmente. No caso aqui está dando a subtração, porque os vetores estão opostos, né? Resultante vai ser 0,09 menos 0,036. Isso vai dar aí, né, pessoal? Uma força igual a 0,054 na I. Essa é a força total que atua na partícula 1. Né? Note, uma força total, a força é positiva. Por quê? Ó, você puxa para cá, ó, o cabo de guerra. Quem vai ganhar? Tem um cara grandão aqui, ó, e tem um menor aqui, né? Vou até redesenhar esse cara aqui, ó, né, para tentar fazer na escala. Seria assim, né? O vetor que está para a esquerda aqui é um vetor menor. A gente acabou de ver que ele tem um valor bem menor. Né? Só para ficar geometricamente mais... Deixa eu ajeitar ele aqui que ele ficou fora do eixo X. Né? Tem que estar em cima do eixo X. Certo? Aí, ó. Esse é o F21, menorzinho na hora. Então você tem um cara puxando muito, um cabo de guerra. Esse cara que puxa para a direita é mais forte que o que puxa para a esquerda. Quem ganha? Né? Você tem um total, os dois seria como se tivesse só apenas um para a direita, ó, com 0,054. Beleza, gente? Então tá aí um exemplo de força de interação entre várias, no caso entre três partículas, né? Tá? O que pega nesses problemas é quando você tem mais forças fora do plano, né? 3D, aqui ficou mais tranquilo, né? Beleza? A gente vai fazer mais exercícios para treinar essas aplicações.